Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. Este é um mau orçamento, não é um orçamento liberal. Um bom orçamento teria de ter soluções de menor saco fiscal no bolso das famílias, de crescimento para as empresas e não esquecer reformas para a saúde, para a educação, para a água, para a justiça ou tantas outras. E por isso a Iniciativa Liberal vai votar contra este orçamento. Temos de falar do que este orçamento não é. Este orçamento não é um orçamento com estratégia, não é um orçamento com visão de futuro, não é um orçamento com reformas. O Governo diz que é um orçamento de estabilidade, confiança e compromisso. Na verdade, significa estabilidade na estagnação, confiança que não nos contam a história toda e compromisso com a sobrecarga fiscal. Vamos concretizar exemplos sobre as famílias, empresas e mais enganos. Comecemos pelas famílias. Não se atualizaram os escalões de IRS por forma a compensar o aumento de inflação de 2022, representando na prática cortes reais dos salários. O salário mínimo nacional passará a estar sujeito a IRS a partir de 2024. Logo no orçamento que dizem ser às famílias primeiro, logo no orçamento que dizem responder às famílias de menores rendimentos. E o IRS jovem? O custo orçamental da ampliação do IRS jovem são 15 milhões de euros. 15 milhões de euros numa receita fiscal de IRS que são mais de 16 mil milhões de euros. Pouco é melhor do que nada, mas é insuficiente para deixarmos de ter o fluxo de saída dos jovens. Folgamos pelo menos a ver o Governo a admitir, afinal, que a elevada carga fiscal é um tema importante para atrair e reter os nossos jovens. Mas vamos dar a oportunidade para que o Governo admita que esta oportunidade é importante para todos. As nossas propostas. A Iniciativa Liberal apresentará, desde logo, ao nível dos impostos indiretos, a redução do IVA nos produtos alimentares. Uma medida autorizada que é da maior importância para o país. Um país que foi dos que maior perdeu poder de compra nos últimos anos. Um país com pobreza. Um país com famílias a passarem fome e onde esta medida beneficiaria os mais desfavorecidos. A Iniciativa Liberal continuará também a propor a efetiva redução do IVA da eletricidade e do gás. Reduções que permitam às famílias aquecerem as suas casas, num país que é pobre, num país que se morre de frio. E o Governo anuncia uma redução de IVA, imagine-se, IVA na eletricidade que beneficia as famílias em 9 euros por ano. Relembremos, senhores deputados, este Governo prevê ganhar mais 800 milhões de euros só em IVA em 2023 face a 2022. Falámos de impostos indiretos, mas também temos de falar do IRS. Sim, também vamos ter a nossa proposta de IRS e a nossa proposta trará ganhos para os rendimentos mais baixos e será neutro nos rendimentos mais altos. Uma proposta que aumentará os rendimentos, seja de funcionários públicos, privados ou a recibos verdes. E vamos propor também que os empregadores, se assim desejarem, possam dar um subsídio de habitação com o mesmo tratamento fiscal do subsídio de alimentação. Soluções. Estamos a falar de soluções. E nas empresas, mais exemplos de medidas maquilhadas e empoladas. Vejamos o exemplo do IRC Valorização Salarial. O detalhe da medida: um custo orçamental de 75 milhões de euros, 500 mil beneficiários, impacto em 2024. Representa, em média, 150 euros para a empresa. Agora vamos ver os títulos. IRC seletivo para quem valoriza os salários. Ou, no privado, uma majoração dos encargos salariais de 50%. A todos convido, descubram as diferenças. Precisamos de continuar, sim, a falar de competitividade fiscal, crescimento, criação de riqueza. E sim, a Iniciativa Liberal vai continuar a apresentar neste Orçamento de Estado a redução de taxa de IRC, a eliminação da derrama estadual e vamos apresentar uma nova proposta que alivie custos e burocracias para profissionais liberais e trabalhadores independentes. A nível fiscal, é preciso diminuir a carga fiscal, simplificar e dar estabilidade fiscal às empresas. Nós não nos podemos acomodar. Nós não nos podemos acomodar a estar na cauda dos países desenvolvidos em matéria de competitividade fiscal. Nós não nos podemos acomodar a ser um país pobre num clube de ricos. Nós não nos podemos acomodar a esconder perante falsas convergências. E, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, os portugueses sabem que não estamos a convergir. Os portugueses sabem quando olham para os bolsos. Os portugueses sabem quando pensam em migrar.
os portugueses sentem quando imigram. E nestes dias vem também o Primeiro-Ministro e o Governo falar de lucros inesperados. Veremos a proposta, mas também já reconhecemos a forma normal de operar deste Governo. Nunca opta por opções que devolvam dinheiro às famílias, nunca optam por soluções de cobrar menos impostos. A prioridade não está nem nunca esteve em aliviar o esforço fiscal. O Governo acha sempre que sabe gastar melhor. E quanto aos enganos, tantos enganos, vamos falar nas contas certas. Não se verificam as contas certas na opacidade de não estarem os riscos no Orçamento de Estado da TAP e do Novo Banco. Não se verificam na saúde, onde conseguimos ver o Governo a fazer propaganda de regularizar dívidas em atraso. Não se verificam quando o Governo considera o aumento do salário por um lado, mas esquece ou omite 362 milhões de receita adicional por este motivo. Também não se verificam contas certas, por exemplo, quando não conseguem explicar, apenas num espaço de 6 meses, no Fundo de Estabilização da Segurança Social, uma quebra de projeção de mais de 2 mil milhões de euros. Não conseguem explicar variações de magnitude deste Fundo de Estabilização. E a todos, não foi um ministro, foram 2 ministros que não foram claros em relação a este tema. Em suma, contas certas? Não. Mas não são no Governo, mas ainda são menos nas famílias, porque têm os bolsos vazios por causa deste Governo. Há 6 meses, quando aqui estivemos a debater o Orçamento de Estado, falámos no conceito de resiliência. Resiliência é voltar à forma inicial. E nós temos na altura que nós queríamos muito mais do que voltar ao que tínhamos antes da pré-pandemia. E continuamos a querer muito mais. Nós queremos mais de crescimento, queremos mais de ambição para Portugal. Aliás, esta incapacidade de transformar Portugal em algo melhor vê-se também no súbito desaparecimento da celebração do PRR e do volume de fundos de sempre. É a manifestação desta incapacidade. Senhores deputados, deste orçamento pouco se espera, mas ao Governo e ao PS ainda relembramos que se preocupem com a governação em Portugal, que não escondam informação e que não infantilizem nem a oposição nem os portugueses. E por isso termino a reiterar o equívoco da campanha deste Orçamento de Estado, que dizem famílias primeiro, estabilidade, compromisso, confiança. Mas afinal a frase correta é: com este orçamento o Governo tem a confiança que a família primeiro vai garantir o compromisso da estabilidade das receitas do Governo. Obrigado.